Sim. Quando você fala em não confessional, Flávio, na prática como que seria isso? Olha, o fenômeno religioso, ele constitui a cultura, não só a nossa cultura, a cultura universal, a cultura humana. Não é? Ele informa, ao lado, por exemplo, das formas de conhecimento científico, das formas de conhecimento artístico, das formas de conhecimento filosófico, não é? Como é que os seres humanos se organizam, como que eles expressam seus anseios, não é? Como que uma sociedade estabelece seus princípios. Não é? Embora não seja nenhuma dessas instâncias uma instância solitária, preciso dizer isso, o que nos leva a pensar que falar de ensino religioso é falar de uma dimensão ao lado de outras que com as outras conformam uma totalidade, que é a cultura humana. Então o ensino religioso, nessa perspectiva, deve reconhecer qual que é o espaço próprio do religioso na sociedade. Esse é um dado de como, e também de como que a religião interfere na cultura, etc. Outro lado é a dimensão religiosa da pessoa humana, que poderia envolver também aspectos relacionados à psique humana, né, em sua expressão nas formas religiosas. O ensino religioso que aborda uma doutrina específica, no caso aqui seria a católica, se porventura favorece, né, a católica, se porventura esse acordo vigorar, ele pode gerar discriminação ou incentivar, por exemplo, a intolerância dentro da sala de aula? Não sei se as religiões estão ensinando intolerância. Eu desconheço que alguma religião ensine intolerância religiosa. Não quero acreditar nisso, melhor dizendo, né? Agora, um ensino religioso dessa natureza não é ensino religioso, é catequese. E catequese é próprio das instituições religiosas, não é para ser desenvolvida no Estado. O que eu defendo, e acho que é totalmente legítimo, é que o Estado, né, conceda espaço para a discussão do fenômeno religioso e encarregue o profissional da ciência da religião de fazer isso. Aí dentro da sala de aula seriam abordadas as várias crenças, seria isso, por professor? Exemplo, como é que as crenças elas se constituem, que história tem, como que elas informam, né? No nosso caso brasileiro, a presença do cristianismo, a presença das expressões indígenas, das expressões afro, né? Como é que elas informam e conformam a nossa moralidade, a nossa visão de mundo, né? A nossa sociedade, enfim. Sim. E nós teríamos, professor, profissionais suficientes para dar conta do ensino religioso não confessional? Infelizmente, nós precisamos trabalhar mais nessa dimensão. São 8 programas de pós-graduação em ciências na religião no Brasil, reconhecidos pela CAPES. Se formos considerar também os cursos de teologia, esse número sobe para 14. Né? Mas, do ponto de vista da graduação, né, as experiências são ainda incipientes. No caso de Minas Gerais, nós temos uma rica experiência, que é um curso de pedagogia com ênfase em ensino religioso, que trabalha o ensino religioso numa perspectiva não confessional, né? Uhum. É importante registrar isso. No Sul, na Paraíba, agora uma universidade pública, Federal da Paraíba, tem um curso de graduação em ciência da religião e, quem sabe, no futuro, pelo menos a gente pensa nessa direção, essa área precisa crescer exatamente para formar os quadros. Agora, professor, nós temos também no Brasil redes de televisão que promovem algumas religiões. Não seria o caso também de preservar a diversidade também nos meios de comunicação? A diversidade religiosa precisa ser garantida em todas as instâncias. A nossa Constituição não prevê nenhum tratamento especial para qualquer religião. Não é? Isso foi uma conquista. Não é? Essa conquista nem sempre ela foi bem compreendida. Às vezes se entende que o Estado tem que ficar contra a religião. Não se trata disso. Não é? E, menos ainda, beneficiar qualquer grupo religioso. Agora, como nós sabemos, os grupos religiosos se organizam sempre politicamente. As religiões, elas não se dão fora do ambiente político. Nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado também com a manipulação religiosa, que não é uma questão religiosa. Professor Flávio Serra, eu agradeço a participação. Eu que agradeço. E a gentileza da entrevista aqui para o programa Extra Classe. Muito obrigado. Confira agora as notícias da agenda. No dia 27 de outubro, o Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe 2 filmes da cineasta Laís Bodansky. Cine Mambembe, o cinema descobre o Brasil. E o curta-metragem Cartão Vermelho. Confira a programação completa no site e participe. A entrada é gratuita.
Cerca de 500 pessoas participaram da solenidade de posse da nova diretoria do Simprominas, no auditório da Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Diversas autoridades políticas, como o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, professores e representantes de movimentos sociais organizados e de entidades sindicais e estudantis estiveram presentes. O ministro Patrus Ananias também parabenizou a diretoria e disse que o Simprominas teve uma grande presença durante a retomada do movimento sindical no país. Como advogado do Simpro Minas Gerais, final dos anos 70, eu comecei no sindicato em 1979, há portanto 30 anos, e considero que o Simpro hoje continua fiel a essa luta que nós iniciamos no final dos anos 70, conciliando muito bem a luta sindical, a defesa efetiva, cotidiana dos direitos dos trabalhadores, das professoras, dos professores da rede particular, mas vinculando essa luta sindical às questões mais amplas, a defesa da educação, da escola pública, democrática, republicana, de uma escola particular, mas que seja uma escola também comprometida com os valores éticos, sociais, com a afirmação de um projeto nacional, educação de qualidade e também o Simpro sempre presente nas grandes lutas do povo brasileiro, como foi colocado aqui hoje, questões fundamentais como a função social da propriedade urbana e rural, os recursos naturais do país, como o pré-sal agora, efetivamente direcionados para a emancipação do nosso povo e da nossa pátria. O presidente do Simprominas, Gilson Reis, deu boas-vindas aos novos diretores. Falou dos desafios da nova gestão. E os desafios nossos, do Sindicato dos Professores, são muitos. A luta contra a mercantilização da educação, a luta pela justiça no trabalho, a luta pela evolução das condições de vida do povo, a luta pela educação de qualidade, pública, gratuita, a regulamentação do ensino privado. Então são muitas lutas e com certeza uma diretoria renovada, com espírito e com muita coragem, deverá dar conta desse desafio e vamos colocar não só a diretoria, mas fundamentalmente a categoria nesse patamar de luta e de conquistas. A seguir, a opinião da diretoria do Sindicato dos Professores de Minas Gerais sobre o ensino religioso nas escolas. O ensino religioso em escola pública divide opiniões. Ele está previsto desde a Constituição de 1988 e garante ao estudante até a opção de frequentar ou não as aulas, assim como os princípios constitucionais e legais obrigam os educadores a se pautarem pelo respeito às diferenças religiosas. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, os estados e os municípios são os responsáveis por determinar as normas do ensino religioso não confessional, ou seja, laico, que apresenta as diversas religiões, incentiva a tolerância religiosa, discute valores humanos, ética e cidadania, o que também poderia ser ministrado através de aulas de filosofia. Por outro lado, existe o ensino religioso confessional, que prioriza uma religião, como no caso do acordo do governo federal com o Vaticano para o ensino da religião católica. Contudo, acreditamos que seja necessário discutir uma proposta mais ampla, laica, que busque contribuir para a formação humana dos estudantes. No Brasil, existem inúmeras outras religiões além da católica, inclusive ateus, e todos têm os mesmos direitos de defenderem os seus princípios sobre os saberes humanitários, éticos e morais. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site simprominas.org.br. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até o próximo programa.